Número 3. Cindy Estrada. Em 13 de abril de 1992, trabalhadores rodoviários no condado de Sheridan, Wyoming, fizeram uma descoberta macabra. Era o corpo sem vida de uma jovem mulher. O corpo dela foi jogado por um barranco na Interestadual 90, a cerca de 6 quilômetros da fronteira Montana-Wyoming. O corpo não podia ser visto da rodovia. O corpo estava parcialmente decomposto e já estava lá havia pelo menos 2 semanas, podendo chegar a alguns meses. Ela havia sido agredida sexualmente, estrangulada e espancada. Ela estava com cerca de 2 meses e meio de gravidez. A polícia não tinha certeza de quem era a mulher e o caso esfriou. Ela ficou conhecida como a Jane Doe da I-90. Em algum momento, as evidências foram testadas quanto ao DNA e o perfil do homem foi desenvolvido. Em 2012, 10 anos após o corpo ser encontrado, a polícia identificou que o DNA do assassino era igual ao de outro caso em Wyoming. Em 1º de março de 1992, o corpo de uma jovem foi achado no acostamento Bitter Creek, na rodovia Interstate 80. O corpo estava a mais de 480 quilômetros de onde a desconhecida da I-90 foi encontrada. Acreditava-se que ela estava morta havia semanas ou meses. Foi agredida sexualmente, espancada e estrangulada. No entanto, a causa da morte foi que um picador de gelo ou uma ferramenta semelhante foi inserida em sua narina esquerda e depois na base do crânio. A mulher não foi identificada. Ela ficou conhecida como Betty do Bitter Creek. A correspondência de DNA não esclareceu a identidade do assassino. Então, em 2019, houve outra reviravolta no caso. O DNA conectou um terceiro assassinato ao par de homicídios. Isso foi 1 ano antes de acharem o corpo de Betty do Bitter Creek. Em março de 1991, Pamela McCall, de 32 anos, que morava em Gloucester, Virgínia, estava visitando amigos no Tennessee. Ela ligou para a mãe em 2 de março e disse que estaria em casa em alguns dias, mas depois de 1 mês, ela ainda não tinha voltado para casa. A família de Pamela não se preocupou no início. Ela era considerada um espírito livre e eles achavam que ela tinha se distraído. Após mais de 1 mês sem notícias, eles a denunciaram como desaparecida. Aconteceu que o corpo de Pamela foi encontrado em 10 de março, 8 dias depois de ela ter falado com a família. Ela estava morta havia cerca de 12 horas. Ela havia sido agredida sexualmente e estrangulada até a morte. Todos os pertences pessoais dela, incluindo sua identificação, não estavam com ela, por isso a polícia não notificou a família de que o corpo havia sido encontrado. Assim como a desconhecida da I-90, Pamela estava grávida. Ela estava com 3 meses e meio de gestação. Acredita-se que Pamela estava de carona e foi pega pelo assassino. Em 2020, após ligar os 3 assassinatos, o DNA do assassino foi inserido em um banco de dados comercial. Incrivelmente, no banco de dados comercial, eles encontraram uma correspondência. Um homem chamado Clark Perry. Baldwin usou um teste de DNA caseiro e inseriu voluntariamente seu perfil no banco de dados. A polícia investigou Baldwin para ver se era possível que ele fosse o assassino ou se havia algum problema com o DNA. Em 2020, Baldwin tinha 58 anos e morava em Waterloo, Iowa. Ele já havia morado em Nashua, Iowa. Em Springfield, Missouri, Baldwin também tinha antecedentes criminais. Em 1997, ele foi preso por falsificar dinheiro em casa. Ele foi condenado a 18 meses de prisão. Em 1991, na época em que Pamela McCall foi morta, Baldwin foi preso no condado de Wheeler, Texas. Ele deu carona para uma mulher de 21 anos que estava pedindo carona. Ele a agrediu sexualmente sob a mira de uma arma. Ele a golpeou, amarrou e estrangulou. A mulher sobreviveu. Baldwin foi preso. Sob custódia, ele admitiu o ataque. No entanto, por razões que não estão claras, ele não foi a julgamento. A polícia descobriu algo que explicou por que as vítimas estavam a centenas de quilômetros umas das outras. Baldwin tinha um emprego que o levava para diferentes regiões do país onde os corpos das mulheres foram encontrados. Ele foi caminhoneiro interestadual.
Após identificar Baldwin como suspeito, a polícia passou a segui-lo. Pegaram itens do lixo dele e passaram um cotonete em um cartão usado no Walmart. Os testes confirmaram que o DNA dele era compatível com o DNA do assassino. Em maio de 2020, Clark Baldwin, de 58 anos, foi preso em casa. Uma pessoa que ficou chocada com a notícia foi a filha há muito tempo perdida de Baldwin. Ela entrou em contato com ele no banco de dados de DNA 2 anos antes. Se Baldwin sabia algo sobre a identidade das 2 mulheres que ele assassinou em Wyoming, ele não revelou essa informação. Clark Baldwin foi julgado em maio de 2022 pelo assassinato de Pamela McCall. O júri levou 4 horas para declará-lo culpado. Ele foi condenado à prisão perpétua. Ele seria extraditado para Wyoming para ser julgado pelos assassinatos das 2 Jane Does. Em maio de 2025, a polícia disse que 3 anos antes, em maio de 2022, eles haviam identificado Betty do Bitter Creek. Usando genealogia genética, eles encontraram uma meia-irmã. O nome dela era Irene Vasquez. Não foram divulgadas muitas informações sobre Irene, como sua idade e de onde ela era. Sua meia-irmã contou que falou com Irene em 1990 e que seus restos mortais foram achados em março de 1991, após semanas ou meses no local. Então, em 17 de julho de 2025, a polícia anunciou que havia identificado a desconhecida da I-90. Ela tinha 21 anos, Cindy Arlene Estrada. Cindy nasceu em Torrance, Califórnia, e pode ter morado em algum momento de sua vida em Long Beach, Nova York. Um dia antes de Cindy ser identificada publicamente, Clark Baldwin, de 63 anos, teve um grave ataque cardíaco. Ele morreu no dia seguinte ao anúncio. Clark Baldwin é o suspeito de vários outros assassinatos. Um caso é o assassinato de Tammy Zavik, estudante de 21 anos, em 23 de agosto de 1992. O carro de Tammy quebrou perto do marco 83, na Interstate 80, no centro de Illinois. Ela foi vista como motorista de um caminhão. O corpo de Tammy foi achado 8 dias depois, a mais de 720 quilômetros, numa área rural do condado de Lawrence, Missouri. O corpo dela estava em um cobertor. Ela foi esfaqueada 8 vezes e suspeita-se de agressão sexual. Baldwin é mais um assassino. Ele é o principal suspeito pelo assassinato, em 7 de setembro de 1992, da jovem de 22 anos Rhonda Knudsen. Rhonda trabalhava à noite em uma loja de conveniência no condado de Chickasaw, Iowa, na rodovia 53. O corpo dela foi encontrado sem vida na sala dos fundos da loja. Ela foi atingida na cabeça por um objeto contundente. Ela estava totalmente vestida e, segundo os jornais da época, não havia sinais de agressão sexual. Na época do crime, Baldwin vivia a 80 quilômetros de Oshawa. Se Clark Baldwin for oficialmente ligado a outros assassinatos, nós vamos te atualizar em um vídeo futuro. Por hora, a polícia encerra os casos dos assassinatos de Irene Vasquez e Cindy Estrada. Número 2. Carol Skidmore. Em 10 de dezembro de 1980, 3 pessoas estavam caçando ao norte de Fountain. Florida Fountain é uma comunidade rural no norte da Flórida, que fica a algumas centenas de quilômetros das fronteiras do Alabama e da Geórgia. Os restos mortais estavam lá havia vários anos. A causa da morte não pôde ser determinada devido ao estado dos restos mortais, mas acredita-se que a mulher foi vítima de homicídio. Inicialmente pensou-se que eram os restos mortais de Joanna Benner, de 21 anos. Joanne, que era mãe de 2 crianças pequenas, desapareceu no meio da noite, 4 anos e meio antes, em 14 de maio de 1976. Gary Benner, marido de Joanne, é suspeito de tê-la matado. Depois que Joanne desapareceu, a polícia revistou a casa da família e encontrou sangue em diferentes áreas. Eles também notaram que parte do carpete do quarto foi removida. Restos queimados do carpete foram achados em uma lixeira. Na época, a filha mais velha de Gary e Joanne tinha 3 anos. Supostamente, ela disse para a tia, abre aspas,
Mamãe teve que ir embora porque estava sangrando pela barriga. Fecha aspas. Ela também disse que o sangue da barriga dela escorreu pela perna. Depois que ela sumiu, Gary pediu que amigos mandassem cartas e presentes às crianças, fingindo serem da Joanne. Apesar das suspeitas da polícia, Gary não foi preso. Um grande problema com o caso era que não havia corpo. Se Gary fosse a julgamento, o promotor poderia criar dúvida razoável, dizendo que não há evidências de que Joanne estivesse morta, muito menos assassinada. Em 2008, a polícia tentou que as evidências da casa, como o carpete queimado, fossem testadas para DNA. Infelizmente, as evidências estavam muito degradadas e não foi possível fazer o teste de DNA. No início de 2025, o DNA foi extraído do dente de Jane Doe, achada perto de uma fonte. Não era o DNA de Joanne Banner. O desaparecimento de Joanne Banner segue misterioso, com seu marido Gary como principal suspeito, embora nunca tenha sido acusado. O DNA da desconhecida foi então inserido no sistema de índice combinado de DNA do FBI. Em menos de um mês, eles foram notificados de que havia uma correspondência familiar com 2 irmãos no Texas que estavam procurando pela irmã deles, Carol Skidmore. Carol Skidmore, de 28 anos, desapareceu com a família em abril de 1977, há 45 anos. Testes de DNA confirmaram que eram seus restos mortais. Em 1977, Carol, de 28 anos, vivia com o marido James Ronald Skidmore, de 38, e o filho Lynn Mulhaughey, de 5, em Sealy, Texas. Carol e James enfrentavam problemas conjugais. Eles viajaram no dia 29 de março para tentar salvar o casamento. Em 1977, Carol, James e Lynn voaram mais de 800 milhas até a casa dos pais de James em Rossville, Geórgia. Eles passaram a noite lá e partiram no dia seguinte para um destino desconhecido. A última notícia de Carol foi em 9 de abril de 1977. Ela ligou para a família e disse que não sabia quando voltaria para o Texas. Depois, James, Carol e Lynn sumiram. Menos de 2 meses depois, em 1º de junho de 1977, o corpo de James Skidmore, de 38 anos, foi achado em um motel em Harrison, Arkansas, a 1.175 km de Fountain. Ele morreu de overdose de drogas. A morte dele não foi acidental. Antes de morrer, James enviou uma carta para sua ex-esposa. Ele lamentou o fato de seu casamento com Carol ter fracassado. Ele enviou uma segunda carta para um pastor em Sealy. Ele pediu ao pastor que dissesse aos pais de Carol para não esperarem mais notícias dela. Ela havia decidido cortar contato com eles. Quando os pais de Carol ouviram isso, perceberam que algo estava errado, pois Carol sempre conversava com eles. A polícia não achou provas sobre o que ocorreu com Carol Skidmore, de 28 anos, e seu filho de 5 anos, Lynn Mulhaughey. Porém, o corpo de Lynn foi achado semanas antes, boiando no lago Parksville, em Cleveland, Tennessee. O lago Parksville está a mais de 960 quilômetros a oeste do local do corpo de James, e a 595 quilômetros ao norte de onde Carol foi descartada. A causa da morte não pôde ser determinada. O corpo estava em um saco de lixo preso a uma pedra de 18 quilos para mantê-lo submerso. Após encontrarem o corpo de James, a polícia suspeitou que o do lago fosse de Lynn. Tinham suas pegadas em um registro hospitalar e confirmaram que era ele. No entanto, Carol seguia desaparecida. 2 anos e meio depois, encontraram os restos dela perto de Fountain. A polícia da Flórida não tinha razões para crer que eram os restos de Carol Skidmore. Ela desapareceu no Texas e não havia razão para pensar que estaria na Flórida. A polícia está confiante de que James matou sua esposa e seu enteado, mas não se sabe como ele os matou, ou se ele os matou ao mesmo tempo ou separadamente. Sabe-se que ele descartou os corpos a 350 milhas de distância, em 2 estados, então não está claro de qual corpo ele se desfez primeiro. No entanto, em algum momento, nas semanas após o corpo de Lynn ter sido encontrado, James viajou mais de 600 milhas de ambos os corpos até um 3º estado, onde morreu em um motel. Suspeita-se que James descartou os corpos longe um do outro para dificultar a identificação.
Não se sabe ao certo por que ele fez isso, nem por que escolheu esses locais para descartar os corpos e morrer. Ele não tinha ligação com Cleveland, Tennessee, onde largou Lynn, Fountain, Flórida, onde deixou Carol, nem com Harrison, Arkansas, onde morreu. Apesar dos mistérios, em junho de 2025, 48 anos após o assassinato de Carol Skidmore e 45 anos após acharem seu corpo, a polícia encerra o caso. Número 1. Carol Ann Riley. Em 16 de maio de 1987, um fazendeiro conduzia gados próximo ao Benelli Landing, no Lago Mead, condado de Mojave, Nevada. Ele encontrou um crânio humano. Ele olhou ao redor e encontrou uma cova rasa próxima. Na cova havia mais ossos humanos em um cobertor. Foi determinado que eram os restos mortais de uma mulher. Ela estava sem identificação e não correspondia a desaparecidos locais ou estaduais. Então, o caso esfriou rápido. 24 anos depois, em 2011, a polícia de Austin, Texas, achou que poderia ser uma mulher que havia desaparecido de lá. Porém, os registros dentários não eram da mulher. Mesmo assim, uma amostra de DNA dos ossos foi inserida no Combined DNA Index System, mas não houve correspondência. Em 2016, os ossos foram cremados e espalhados em local não divulgado. Em abril de 2024, a polícia queria realizar genealogia genética com o DNA, mas descobriram que não tinham um perfil de DNA forte o suficiente. Eles também não conseguiram obter outra amostra de DNA dos restos mortais porque eles já haviam sido cremados. Em fevereiro de 2025, o cobertor e as roupas achados com os restos mortais foram enviados a um laboratório para tentar extrair DNA, mas o DNA já havia se degradado demais. Parecia que a mulher talvez nunca fosse identificada, mas acontece que no início de 2025, um odontologista forense e membros da unidade de pessoas desaparecidas do Departamento de Justiça da Califórnia buscavam os restos mortais de Carol Ann Riley, de 43 anos, desaparecida. Em abril de 1987, Carol, enfermeira, desapareceu em San Diego, a cerca de 640 quilômetros de distância, cerca de 11 meses antes de seus restos mortais serem achados. Os registros odontológicos de Carol foram comparados aos de Jane Doe e eram compatíveis. A polícia já sabia quem tinha matado Carol Riley na noite em que Carol desapareceu. Ela deveria se encontrar com seu namorado, Robert Howard Smith, e planejava terminar com ele. Ela conheceu Smith 2 anos antes, em Longmont, Colorado. Smith se recuperava de uma perna quebrada no hospital onde ela trabalhava como enfermeira. Eles começaram a namorar e ele a convenceu a se mudar para San Diego, onde gerenciava uma construtora. No entanto, após quase 2 anos de namoro, Carol decidiu voltar para o Colorado. Ela vinha se comunicando com um homem no Colorado e concordou em se casar com ele. Depois que Carol desapareceu, a polícia interrogou Roberto Smith. Ele disse que Carol cancelou o encontro, então não a viu e não sabia onde ela estava. 2 dias depois, Robert Smith saiu de San Diego e sumiu. No dia seguinte, o carro de Carol foi encontrado abandonado no estacionamento de um hotel em San Diego. A investigação policial parou depois disso. O homem com quem Carol ia se casar contratou um detetive particular. O detetive particular trabalhou semanas no caso e fez descobertas chocantes. Robert Smith não era seu nome verdadeiro. Ele era Robert Weeks e estava ligado a outros casos de desaparecimento, além do de Carol. Robert Weeks nasceu no Alabama em 1929. Ele frequentou a Mississippi Southern College em Hattiesburg, Mississippi. Na escola, ele teve 2 empregos incomuns: agente funerário e paraquedista de acrobacias. Ele se formou em 1952. Em 1954, Robert casou-se com Patricia Powers em Minneapolis, Minnesota. No ano seguinte, eles se mudaram para Las Vegas, Nevada. Robert e Patricia tiveram 4 filhos juntos. Em 1960, Robert iniciou o primeiro serviço de limusine de Las Vegas. Foi um negócio de sucesso. Infelizmente, Robert era um tirano abusivo em casa.
Robert e Patricia se divorciaram em abril de 1968, após 13 anos de casamento. Ela ficou com a guarda das crianças, a casa e o carro. Em 25 de abril de 1968, Patricia recebeu uma ligação ameaçadora de Roberto. A amiga disse que ela parecia abalada com a ligação. Apesar das ameaças de morte, Patricia aceitou encontrá-lo. Poucas horas depois, Patricia ligou para o advogado dizendo estar com medo. Foi a última vez que Patricia Weeks foi vista ou ouvida. Dias depois, encontraram o carro dela no estacionamento de um hotel. Robert disse aos filhos que a mãe deles os havia abandonado. A família de Patricia não achava que isso era verdade. Ela havia acabado de obter a guarda total deles. Uma amiga de Patricia confrontou Robert sobre seu desaparecimento. Ele disse, abre aspas, ela ou teve um colapso nervoso ou provavelmente está morta, fecha aspas. Robert não foi detido pelo desaparecimento da ex-esposa. 3 anos depois, na noite de 4 de maio de 1971, James Shaw, de 41 anos, estava trabalhando em um estacionamento de aluguel de carros em Las Vegas. Ele é frequentemente citado como sócio de Robert Weeks, mas a natureza dessa relação comercial não é clara. Disseram que, mais cedo naquele dia, Robert e James discutiram por volta das 23h30. James saiu do estacionamento da locadora de carros e estava indo direto para casa, que ficava perto dali. No entanto, ele nunca chegou em casa e, horas depois, seu carro foi achado abandonado em um beco. Havia manchas de sangue no carro. Não está claro se Roberto foi interrogado sobre o desaparecimento de James. O que se sabe é que ele não foi preso. Na década de 1970, Robert namorou Cynthia Gabor, corretora de imóveis de Las Vegas. Eles namoraram por 6 anos entre idas e vindas. Cynthia disse às amigas que nunca quis casar com Robert por causa do ciúme e possessividade dele. No outono de 1980, Cynthia, de 47 anos e cansada, decidiu terminar com Robert. Na noite de 5 de outubro de 1980, ela marcou jantar com Robert para terminar o relacionamento. Cynthia sumiu naquela noite. O carro dela foi achado abandonado no estacionamento de um hotel. A polícia interrogou Roberto Weeks. Ele afirmou que o jantar não aconteceu, porque Cynthia havia cancelado com ele. Ele queria dizer que não sabia onde ela estava. A polícia pediu para Robert fazer um teste do polígrafo e ele concordou. Ele faria o teste do polígrafo em 8 de novembro de 1980, cerca de um mês após o desaparecimento. Mas Robert cancelou e disse que precisava sair de Las Vegas a trabalho. Depois, ele sumiu. Depois descobriram que viajou para Tijuana, Novo México e depois para o Chile. Acredita-se que ele tenha ficado na América do Sul por cerca de 3 anos. Depois, ele voltou para os Estados Unidos em 1983, usando um passaporte líbio com o nome Robert Howard Smith. Robert se estabeleceu em San Diego e começou a namorar Carol Riley. Eles namoraram por mais de 2 anos e então Carol desapareceu na mesma noite em que planejava terminar com Robert. Foi o que ocorreu 6 anos antes, no sumiço de Cynthia Gabor. Após o sumiço de Carol, Roberto fugiu e a polícia não sabia seu paradeiro. Em 20 de janeiro de 1987, a NBC exibiu o especial Mistério Não Resolvido. O especial teve boa audiência e foi seguido por outro em 25 de maio de 1987, apresentado por Karl Malden. O segundo especial mostrou Robert Weeks, desaparecido há 1 ano, e pediu que quem tivesse informações ligasse para a emissora de televisão local. Muitas pessoas ligaram para a emissora em Tucson, Arizona. Disseram que Weeks era muito parecido com Charles F. Stolzenberg, dono da fábrica de cinzeiros Snuffit. Uma das pessoas que ligou era a namorada de Stolzenberg. No dia seguinte, o detetive foi a Snuffit e encontrou o homem chamado Charles Stolzenberg. O detetive disse, "Oi, Robert", e o homem respondeu como se fosse seu nome.
O homem foi preso sem resistência e foi identificado positivamente como Robert Weeks. Robert disse que assistiu ao especial Mistério Sem Solução, mas não achava que nenhum de seus amigos tinha assistido. A prisão de Robert Weeks foi o primeiro mistério resolvido, graças ao Mistério Sem Solução. Após outro especial de Mistério Sem Solução, virou série em 1988. Apesar de suspeito em 4 desaparecimentos, Robert foi acusado apenas pelos assassinatos de sua esposa, Patricia, em 1968, e de sua namorada, Cynthia, em 1980. Robert Weeks foi a julgamento em abril de 1988 pelos 2 assassinatos. Embora Robert não tenha sido condenado ou acusado pelo assassinato de Carol Riley, a promotoria pôde comentar seu desaparecimento. No entanto, não houve menção ao desaparecimento de James Shaw. Os 3 assassinatos mostraram um padrão nos crimes de Robert. 3 mulheres com longos relacionamentos com Robert sumiram na mesma noite em que iam encontrá-lo. Cynthia e Carol ficaram com Robert para encerrar o relacionamento. Robert afirmou à polícia que elas cancelaram o encontro e que nunca as viu. Depois, todos os carros delas foram encontrados no estacionamento de um hotel. Quando Robert suspeitou que era visto como responsável pelos assassinatos de Cynthia e Carol, fugiu do estado e assumiu nova identidade. Testemunhas afirmaram que Robert era extremamente possessivo e abusivo com sua esposa Patricia. 2 filhas que ele teve com Patricia relataram a violência de Robert contra a mãe. Um médico relatou ter tratado Patricia várias vezes por ferimentos que acreditava serem de abuso. Também houve depoimento sobre um incidente em 1966. Robert viu Patricia sentada ao piano com um vizinho. Robert ficou furioso e espancou o homem até deixá-lo em coma. Sua esposa disse: ele estava irreconhecível. O vizinho ficou em coma por 3 dias, mas sobreviveu ao ataque. A polícia achou também um diário que Robert mantinha quando Cynthia desapareceu. Antes de desaparecer, Cynthia também saía com um homem chamado Art. No diário, Robert escreveu: Cynthia e Art mortos, com certeza. E Cynthia e Art mortos, malditos sejam vocês. Ele também escreveu: Cynthia, você é uma vadia morta. Você me humilhou além do que eu podia acreditar. Vou acertar as contas. Uma vadia burra como você merece o que recebe. Fecha aspas. O maior problema para a promotoria era que não havia corpos. Além disso, não havia nenhuma evidência física, como uma arma do crime. A promotoria nem sequer conseguia explicar como eles foram assassinados. O caso era inteiramente circunstancial. A defesa argumentou que as mulheres escolheram desaparecer. A promotoria destacou as chances de as 3 mulheres ligadas a Robert cortarem toda a comunicação todas em suas vidas e não mexerem em suas contas bancárias ou usarem seus cartões de crédito depois que desapareceram. Isso é extremamente improvável. O julgamento levou 3 semanas. O julgamento levou 3 semanas. O júri deliberou por 8 horas. Consideraram Robert Weeks culpado de assassinato. O júri achou que havia coincidências demais. Robert foi condenado a 2 prisões perpétuas sem liberdade condicional. Foi a primeira condenação sem corpo em Nevada. Robert nunca foi julgado pelos assassinatos de James Shaw ou Carol Riley. Robert Weeks jamais contou como matou as 4 vítimas ou o que fez com seus corpos. Ele morreu na prisão em setembro de 1996, aos 68 anos. Encontraram os restos mortais de Carol a quase 640 quilômetros de sua casa, em outro estado. 9 dias antes, Mistérios Não Resolvidos exibiu o segmento sobre Robert Weeks, o que levou à sua prisão no dia seguinte. Só em julho de 2025, 39 anos após o desaparecimento de Carol Riley, ela foi identificada. Os restos mortais de Patricia Weeks, James Shaw e Cynthia Gabor ainda estão desaparecidos, ou é possível que seus restos mortais tenham sido encontrados e ainda não tenham sido identificados. Muito obrigado por assistir ao vídeo de hoje. Se você gostou, nós realmente agradeceríamos se você se inscrevesse no canal. Não esqueça de ver nossos shorts no YouTube, Instagram e TikTok. Obrigado por assistir novamente.